Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Coisa boa de entrar em seu lar com mais um Cesta de Casa. Que bênção tem sido esta oportunidade, de reunirmos, ainda que à distância, para realizarmos, quem sabe, um culto doméstico. Reúna os seus familiares, e diga: olha, vem aqui, vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. Vamos orar com o pastor Ricardo, porque ao final nós oraremos juntos. Então, reúna a família aí, sugira a todos para que nos reunamos e realizemos juntos um culto doméstico. Orar na nossa casa, refletir na palavra de Deus, isso é muito bom. A boa mão de Deus esteja sobre a sua casa, é o desejo sincero do meu coração. Nós, hoje pela manhã, sexta-feira, como acontece em todas as sextas-feiras, pela graça de Deus, hoje pela manhã nós tivemos mais uma oração da madrugada, o clamor pela família. Que bênção que foi, que bênção, que reunião edificante. É uma reunião que acontece todas as sextas-feiras, às 5 horas, das 5 às 6:30 da manhã. Se você ainda não participou, venha participar conosco dessa reunião presencial no templo da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Bom, nesse mês de outubro, nós temos realizado, desde o início do mês, 2 cultos, às 17 e às 19 horas. Então, coloque na sua agenda. Se você não pode participar às 17, participe às 19 dos nossos cultos, os cultos presenciais. Então tem sido uma bênção. E agora no comecinho de novembro nós retornaremos também no culto das 17 horas com a programação para as crianças. Então venha para a Sexta Igreja, todo domingo, 17 e 19 horas, e também a partir de novembro, às 17 horas, nós teremos a atividade para as crianças. A nossa irmã pedagoga Sara, com a sua equipe, está preparando tudo aí para que recebam as crianças no primeiro domingo de novembro, às 17 horas. Vai ser bênção. Bom, nós queremos também anunciar, desde já, que a nossa Conferência da Família vai acontecer, com a graça de Deus, nos dias 20 e 21 de novembro. Dias 20 e 21 de novembro, a Conferência da Família. Teremos conosco a presença do pastor Marcelo Gualberto e do cantor e compositor, o Vitor Quevedo. Vai ser uma festa maravilhosa. Pastor Marcelo Gualberto, de Belo Horizonte, e o cantor e compositor Vitor Quevedo. Coloque desde já na sua agenda, tá bom? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu volto já com o nosso Cesta de Casa. Não saia daí. De volta aqui no nosso Cesta de Casa, vamos refletir na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E eu quero ler com você em Hebreus capítulo 4, os versículos 16. Aliás, do versículo 14 até o versículo 16, que são os 3 últimos versículos do capítulo 4 do livro aos Hebreus. Diz assim a palavra de Deus: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de
sermos ajudados em tempo oportuno. Uma maravilha de texto para a nossa edificação espiritual, né? Olha só que interessante, o livro aos Hebreus, essa epístola aqui, não se sabe ao certo quem seria o autor dessa epístola. Essa carta escrita aos Hebreus, ela mostra a superioridade de Jesus Cristo. Mostra a superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés, por exemplo, né? Moisés, você sabe, é um líder, foi um líder e grande, talvez, com certeza, né? O maior líder que possa ter existido. Eu não diria só que o maior líder no mundo, digamos, religioso, não. Em toda a história, acho que nunca existiu um líder como Moisés. Moisés, estupendo, né? Até hoje venerado em Israel, o líder Moisés. Mas a Bíblia Sagrada diz em Hebreus que Jesus é superior a Moisés. Também Moisés, apesar de ter tudo a sua glória, o apóstolo Paulo diz que era uma glória temporária, né? Mas a glória de Cristo, né? Do Cristo ressurreto, é a glória eterna. Mas o livro de Hebreus, ou aos Hebreus, também fala da superioridade de Jesus sobre a lei, sobre os anjos. Jesus é superior. E esse texto que nós lemos aqui fala da superioridade de Jesus Cristo como sumo sacerdote. O sumo sacerdote. Por que Jesus é um sacerdote acima de todos os outros que já existiram? Porque Jesus Cristo, ele é superior, ele é da ordem de Melquisedeque. Por que Jesus Cristo é ou tem um sacerdócio muito maior? É exatamente porque diz o escritor aos Hebreus que ele penetrou os céus. Ele penetrou os céus. Veja que os sacerdotes, quando eles iam oferecer o sacrifício em prol do povo, porque o sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus, né? Então, quando ele ia fazer o seu sacrifício, primeiro diz o capítulo 5 de Hebreus que ele tinha que purificar a si mesmo. Ele tinha que purificar a si mesmo, porque ele, como os demais, um pecador, e depois ele adentrava o Santo dos Santos para oferecer os sacrifícios. Ele oferecia sacrifício pelo povo. A arca da aliança era o sinal da presença de Deus. E ele agora oferecia esse sacrifício em nome do povo. A Bíblia diz que a superioridade de Jesus como sumo sacerdote é que ele mesmo, ele próprio, penetrou o céu. Então olha só a grandiosidade disso, ele penetra o céu e agora o Senhor Jesus, com o seu sangue, o sacrifício, ele não só é o sacerdote, mas ele também é a oferta. Ele então agora nos dá o perdão dos pecados mediante o seu sacrifício, mediante a sua intercessão. E agora o escritor diz que por causa desse sacrifício de Jesus, do sacerdote e da oferta ao mesmo tempo, ele que penetrou os céus, ele recomenda que nós mantenhamos firmes a nossa confissão. Então nós temos tudo para manter firmes a nossa confissão, por causa do sacerdócio de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o resultado disso está descrito aqui nos versículos seguintes, que por causa disso agora nós achamos graça diante do trono de Deus. Misericórdia e graça nós alcançamos por causa do sacrifício de Jesus, por causa da ação sacerdotal de Jesus. Agora nós temos acesso à presença de Deus e nós podemos nos apresentar diante do trono da sua graça e podemos obter de Deus a misericórdia que nós tanto precisamos. O que um pecador tanto precisa? Da misericórdia de Deus, porque Deus é um Deus justo, um Deus que não inocenta o culpado. Deus é santo, 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 e nós somos pecadores.
Nós estamos perdidos diante de Deus, a não ser que recebamos misericórdia. Então, por causa de Jesus, do sacrifício vicário de Jesus, por causa dele ter penetrado os céus e agora intercedendo por nós, se apresentando no nosso lugar, aleluia, nós recebemos misericórdia e graça. É o nosso grande tesouro. Misericórdia e graça. Nós recebemos o socorro de Deus em ocasião oportuna. Essa é a ocasião oportuna. A palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque o tempo é agora, é hoje, se você ouvir a voz de Deus. Então esse é o tempo oportuno para que nós recebamos de Deus misericórdia e graça. O que nós mais precisamos? Misericórdia e graça. Misericórdia para que nós nos aproximemos de Deus. O sangue de Jesus aplaca a ira do Deus Santo, e agora, por causa da misericórdia de Deus aplicada a nós, nós temos acesso à presença de Deus. E graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Então nós recebemos a misericórdia e a graça de Deus. Misericórdia porque Deus não nos dá aquilo que nós merecíamos. E graça porque Deus dá a nós o que nós não merecemos. Misericórdia e graça de Deus. Bom, meus amados, resta-nos então orar, pedir a bênção de Deus, confiados no sangue de Jesus, confiados na ação sacerdotal de Jesus. Resta-nos orar, nos aproximar do trono da graça, porque nós podemos fazer isso agora, nos aproximarmos do trono da graça de Deus e receber dele a misericórdia, a graça, não só para nós, mas também para os nossos familiares, para as pessoas pelas quais nós temos intercedido. São pessoas que estão enfrentando problemas difíceis, às vezes de saúde, problemas financeiros, problemas nos seus lares. A Bíblia diz que em Jesus nós podemos receber o socorro nesse tempo oportuno. Então, que coisa boa, nós podemos nos aproximar, como diz o texto que lemos, confiadamente diante do trono da graça de Deus. Com confiança. Por causa de Jesus, nós podemos ter confiança. Podemos entrar na presença de Deus e assim, por causa da misericórdia dele, ele vai nos receber na sua presença. A nossa oração não é uma abominação ao Senhor. Por causa de Jesus, a nossa oração é um sacrifício de lábios que confessam o nome dele. A Bíblia Sagrada chega a dizer que a nossa oração agora é o contentamento de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 17. Agora a nossa oração é o contentamento de Deus. Que Deus nos abençoe, portanto, vamos clamar, vamos orar ao Senhor, confiadamente, sabendo que Ele é um Deus bendito, que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, porque agora podemos adentrar a sala do trono da graça. Te louvamos porque a ação sacerdotal de Jesus, o sacrifício vicário, nos dá agora a liberdade, o privilégio de nos aproximarmos do Senhor, de nos achegarmos ao Senhor. É uma expressão tão carinhosa, ó Deus, que nos traz tanta segurança. Nós podemos nos achegar ao Senhor e assim receber de Ti a misericórdia e a graça. Aceita, Pai amado, a nossa gratidão por tão grande privilégio. Eu peço ao Senhor que abençoe agora esse irmão, esta irmã, que acompanham o Cesta de Casa. Essa família, Deus, que é alvo das nossas orações agora. Deus, traga harmonia nesse lar, por misericórdia. Ó Deus, afasta deste lar a gritaria, a desarmonia, a indiferença, a frieza. Ó Deus, visita este lar
e traga paz. E traga, ó Deus, avivamento espiritual nesta família. Ó Deus, abençoe aqueles que estão enfermos. Abençoa a dona Igmar, abençoe a Cleide Santana, abençoa a dona Maria Marta. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que estão precisando da intervenção do Senhor. Traga a bênção, a cura para estas pessoas, Senhor. Abençoa aqueles que estão desempregados. Ó Deus, abra a porta de um novo emprego, aumenta o ganho dessa família. Pai, abençoa os jovens que pleiteiam, Senhor, uma vaga na universidade. Guarda-os, abençoa-os, proteja-os, ó Deus. Proteja também a fé que eles professam em Jesus, quando se depararem com um ambiente acadêmico que muitas vezes até questiona a fé em Cristo Jesus. Pai, proteja o teu povo, os discípulos do Senhor aqui neste mundo. Nós oramos agradecidos por tudo, pela forma carinhosa com que o Senhor tem cuidado de nós. E fazemos isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, amém, amém. Nós vamos encerrar aqui o Sexta de Casa, lembrando que amanhã, sábado, às 10h15, tanto aqui pelo canal do YouTube, quanto pela TV Vitoriosa, às 10h15, o programa da Sexta Igreja, o programa Cada Dia, que tem o pastor Hernandes como seu principal pregador. Então amanhã, 10h15, TV Vitoriosa, programa Cada Dia. Tchau, tchau. Fique com Deus, tenha uma noite boa, uma noite de um sono reparador e tranquilo. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.